Olá amigos da República do Anime, começando mais um quadro Entenda Quem É. E o herói que eu vou falar hoje é um herói muito poderoso, o herói que ocupou por muitos anos a posição número 2 no ranking de heróis, abaixo somente do mito Oromaito, que é um cara muito forte, ou melhor, Orumaito. Os caras não me matam na pronúncia aqui. E ele é conhecido popularmente como Flame Hero Endeavor, um cara poderosíssimo, cujo nome é Endi Todoroki. Eu separei algumas coisas do perfil dele, algumas características desse herói, que tem um comportamento, na minha opinião, mais de vilão do que de herói, porém os méritos dele não são tirados por causa disso, pelas grandes coisas que ele fez, e ele é conhecido também por ter resolvido a maior quantidade de casos entre os heróis. Portanto, tem algumas coisas para falar sobre ele. Fica comigo aí até o final do vídeo, que eu vou começar a partir de agora. Como eu disse aqui na introdução do vídeo, ele possui a maior quantidade de casos resolvidos entre os heróis e é pai do cara que eu gosto bastante, que se chama Shoto Todoroki. Já falei do Shoto aqui no canal, tem vídeo, dá uma assistida lá e você vai conhecer um pouquinho mais sobre a história desse herói, que também é muito legal. Falando um pouquinho das características dele, ele é uma pessoa muito orgulhosa e também ressentida, chegando ao ponto de tentar criar alguém que fosse capaz de superar o número 1. Ele é ressentido por ser, por tanto tempo, o herói número 2. Então ele cria um plano para criar alguém que supere o número 1. Ele também parece ser uma pessoa muito horrível. Afinal, pelos comportamento dele, falar assim, ele não se importa muito com seus filhos, principalmente aí com o Shoto Todoroki. E ele chega ao ponto de fazer o filho treinar até que ele vomite. Então um pai desse daí com certeza não vai ganhar o prêmio de pai do ano, já que ele vê o seu filho como apenas uma ferramenta. E essa atitude egoísta do nosso amigo Endi é enfatizada pelo histórico de violência doméstica, principalmente em relação à mãe do Todoroki, ao próprio Todoroki e também os seus irmãos. Como eu disse anteriormente, ele vê o filho como uma ferramenta. Portanto, ele não se importa muito com a família dele, desde que isso o ajude a cumprir o seu objetivo, que é criar uma pessoa que supere o número 1, já que ele mesmo não é capaz disso. Depois aí, meus amigos, que o Orumaito foi se aposentar, teve que se aposentar, você sabe bem, você que acompanha o mangá, e também já deve estar próximo aí de ser mostrado no anime, o Endeavor se tornou o herói número 1 por padrão. Porém, ele não ficou satisfeito com isso, chegando ao ponto de ter um ataque de raiva e quebrar toda a sua sala de treinamento. Para ele, não é suficiente ser o número 1. Ele quer ser o número 1 superando o seu grande rival. E o comportamento dele não passa despercebido pelo público. Enquanto ele tem pessoas que gostam dele e confiam nele, há pessoas também que têm temor em relação à pessoa dele por causa dos acessos de raiva que ele tem, né? Por causa desse histórico de violência que ele tem. E se comparado ao herói número 1, Orumaito, falar assim, hoje eu tô enchendo o saco com isso. Se comparado a Orumaito, que tem um perfil mais gentil, mais conciliador, o pessoal fica meio temeroso em relação a ele por causa da brutalidade do comportamento dele. E ele desejou por muito tempo ser o número 1, superar, né, aí o cara que tá lá no topo do ranking. Porém, eventualmente ele percebeu que a distância entre ele, que é o número 2, em relação ao número 1, era muito grande. E por causa disso ele começou a ter uma sensação de medo e profundo respeito em relação àquele que está no topo da lista. Portanto, partindo daí é que ele desenvolveu um plano para criar alguém que fosse capaz de superar o herói número 1. E por inveja,
ele forçou um casamento aí com a mãe do Todoroki, na esperança de criar um herói com Kirk poderoso para superar o número 1. Por isso aí a gente vê esse histórico todo de violência doméstica. Afinal, os fins não justificam os meios. Se ele queria superar o cara, ele que fosse, treinasse, fizesse alguma coisa, ou até casasse com alguém que ele gostasse dele, mas não agisse dessa forma. Por isso eu disse no começo do vídeo que o comportamento dele é mais parecido com o comportamento de um vilão do que de um herói, já que ele abriu mão da ética em nome do grande objetivo dele de superar o número 1. Hiro Fureimo, esse é o nome do Kirk dele em japonês. Essa individualidade do nosso amigo permite que ele crie, manipule e controle o fogo, tornando uma habilidade muito poderosa. E também dos heróis que a gente costuma ver, ele é o único aí que está constantemente com a habilidade ativada, mostrando que talvez ele não tenha nenhuma fragilidade em sua individualidade ou algum efeito colateral, já que a habilidade dele está constantemente ativada. A gente sabe que o pessoal que tem Kirks geralmente tem alguma dificuldade ou para manter ativada ou para ativar a mesma. Ele também é muito inteligente, tem um QI de alta capacidade, ao ponto aí que ele é o recordista de casos resolvidos. E também ele tem habilidades de dedução muito interessantes. Você pode ver isso no mangá e acredito também no anime, quando ele deduziu que a habilidade do Midoriya era igual à habilidade do Oromaito. Então a gente já vê que o cara é bem esperto e bem observador. Ele também é muito poderoso. Na luta lá contra a Liga dos Vilões, ele foi responsável por derrotar vários Numus sem sofrer nenhum dano. Portanto, o cara é forte pra cacete no bom sentido da palavra. E pra finalizar esse vídeo aqui, meus amigos, vamos para a listinha do André de micro característica do nosso herói. Os kanjins em seu nome são compostos de Todoroki, rugido, En, chama, e Jin, chefe, que é um componente comum dos nomes masculinos japoneses. O tipo de sangue de Enji é AB, enquanto o do seu filho é O. Para que isso seja possível, Enji deve ter uma mutação genética conhecida como cis-AB. Essa é a única maneira geneticamente possível para uma pessoa do tipo sanguíneo AB ter uma criança com o tipo de sangue O. Enquanto a maioria das pessoas tem que lidar com algum tipo de recuo físico de superar seus Kirks, o Endeavor sempre é visto com o Kirk ativado. A comida favorita de Enji é Kuzumochi. No conceito original, ele era um instrutor da UA. E é isso, galera. Muito legal as características dele, apesar dele ter um comportamento de vilão, ele é um herói muito forte, muito poderoso e um herói muito interessante. Por isso pergunto pra você, diz aí nos comentários o que você acha desse herói, quais heróis você gostaria que fosse falado aqui no canal, e também deixa aquele like maroto para nos ajudar. E não esqueça de inscrever-se no canal. Pra mim sempre é uma honra, eu sempre falo isso nos vídeos, porque é verdade, ter você aqui no canal participando, comentando, às vezes dando dicas para eu melhorar. Eu fico muito feliz com isso, por poder fazer amizade com você que gosta desse mundo tão legal dos animes e mangás e principalmente de Boku no Hero. Falei tudo que tinha que falar, fico por aqui, obrigado pela sua atenção, tchau! Tina